Então, prosseguindo no estudo de Paracletologia, nosso livro, estamos na página 20, estamos estudando os nomes do Espírito Santo. Estudamos o termo Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Consolador. Bom, o quarto nome que nós vamos estudar agora é o próprio nome Espírito Santo, como ele aparece, né, no Antigo Testamento. Então eu coloco primeiro aí Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Bom, então, como expliquei para vocês no tópico anterior, desde que a obra expiatória de Jesus foi feita na cruz, então o Espírito Santo pode se aproximar mais de nós e operar mais em nós de uma maneira que ele não operava no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento fizeram maravilhas? Sim, mas a igreja também fez maravilhas. E eu falei para vocês em outros momentos que eu digo que a maior maravilha que a igreja fez na história foi ela conseguir manter viva essa mensagem de salvação que nós pregamos hoje. Porque essa mensagem de salvação, ela foi perseguida desde o momento que Jesus subiu aos céus, até no momento que Jesus estava aqui pregando, melhor dizendo, né? Desde que Jesus começou a pregar essa mensagem, ela foi perseguida e assim sem interrupção praticamente. Primeiro pelo Império Romano, depois pela Igreja Católica, depois as igrejas protestantes. Todas elas perseguiam as igrejas que pregavam o que a Assembleia de Deus prega. Que só o batismo de adulto tem valor diante de Deus, que purgatório e invocação ao mundo dos mortos é paganismo, imagem de escultura é idolatria. As igrejas que pregavam isso, elas, durante esse período de perseguição, elas mantiveram viva a pregação do Evangelho. Nós conhecemos história de cristãos, em especial um grupo chamado Lollardos. Se vocês quiserem anotar, anota para pesquisar. Hoje é tudo tão fácil, né? Você vai no Google aí, pede ele para explicar sobre a pregação do Evangelho dos Lollardos. A inteligência artificial do Google não sabe, mas eles descrevem bem. Ali está tratando da verdadeira igreja de Jesus e eles vão dizer que esses Lollardos, que eram também chamados de valdenses, de forma inexplicável, eles eram perseguidos pela Igreja Católica. Eles não sabem, na verdade, existe explicação sim. Qual era? Era a verdadeira igreja de Jesus sendo perseguida. Então, como a igreja de Jesus conseguiu fazer essa obra maravilhosa? Então, nós conseguimos por conta dessa ação do Espírito Santo, essa operação do Espírito Santo bem maior nesse período do que, por exemplo, no período que João Batista estava pregando aqui. Como o sacrifício expiatório de Cristo ainda não tinha sido realizado, então a ação do Espírito Santo não era tão grande como é agora. Então, como isso é importante para nós que temos a missão de pregar, que temos a missão de ensinar, tá ok? Pois bem, coloquei aí para vocês também Lucas capítulo 5, versículo 5, onde também o apóstolo Paulo diz: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, toda transformação de vida ocorre como obra do Espírito Santo. Eu comento abaixo: entre a Trindade, o Espírito é chamado Santo mais vezes do que o Pai e o Filho, não por possuir mais santidade, pois cremos que os três possuem uma santidade infinita, no mesmo grau. Ele recebe esse nome porque sua principal obra no homem é a santificação. Então, uma pausa aqui para explicar. A principal obra do homem, quando o homem aceita esse chamado do Paracleto, né? Esteja junto de mim para
vamos dizer, ser protegido por mim, ou naquela ilustração, entre nesse navio que eu preparei para vocês, que é a salvação. Então quem é que faz esse processo de tirar a herança do homem daquele momento que ele estava lá, vamos dizer, naufragado? Quem é que vai tirar toda a coisa ruim que aquela situação causou nele? Claro, falando, aplicando no sentido espiritual. Então o Espírito Santo é que santifica o homem, que faz com que ele consiga realmente se separar das coisas ruins desse mundo. O comentário prossegue. Uma das maneiras dessa santidade nos ser aplicada é através da leitura da palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por isso eu li também, quando Jesus Cristo fala para Nicodemos, que nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, ser santificado pela palavra é nascer da água, não é nascer da Bíblia Sagrada. E nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo. O comentário prossegue. O Espírito Santo reorganiza, limpa e reorganiza a vida do homem e opõe-se às suas tendências más. Bom, o apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz que o homem ele recebeu de Deus uma lei da consciência. Então, ele diz que os homens que não têm lei, é capítulo 2, de Romanos, se você quiser ler depois. Eu posso até ler para ficar mais claro, Vamos abrir Romanos capítulo 2, versículo 16. Vou ler a partir do versículo 14, Romanos 2, versículo 14. Abre a Bíblia aí para você acompanhar. Diz o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. E o versículo 15: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Bom, aqui vamos colocar, o apóstolo Paulo está falando dos gentios, daqueles que nem conhecem a Bíblia, nem têm a Bíblia. Vamos pegar como exemplo os nativos que viviam aqui nas Américas antes do Evangelho chegar aqui. Tá bom? Eles certamente, acredita-se que eles chegaram cerca de 1000 anos antes de Cristo, quando os fenícios faziam extensas navegações e eles teriam vindo aqui às Américas. Essa é a explicação mais provável da chegada do povo aqui nas Américas. Claro que aquela história de milhões de anos, essa história ela não existe. Hoje, os evolucionistas eles têm problema para explicar esse tempo de milhões de anos para a humanidade chegar aqui nas Américas. Segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu há cerca de 4.300 anos atrás, para vocês poderem calcular, tá bom? Segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu cerca de 4.300 anos atrás. E, claro, o dilúvio cobriu toda a Terra, então a população aqui das Américas tem que ter chegado aqui cerca de pelo menos 4.000 anos atrás, depois do dilúvio. E observe que interessante, eu escrevi um livro de arqueologia, eu cito com um achado arqueológico que mostra que os maias que viviam aqui nas Américas e que eram assim, desses povos os mais avançados, avançados tecnologicamente mesmo, o calendário deles era o calendário mais preciso do mundo antigo. Eles eram avançados mesmo. E eles também deixaram escritos. Eles tinham um sistema de escrita, esses maias. E eles deixaram escritos, e esse calendário deles diz que eles surgiram de um povo, e no calendário deles vai até 4.300 anos atrás. Olha que interessante. Os livros de estudo dos maias
eu mostro em documentos isso, diz que eles, no calendário deles, eles surgiram no equivalente para os nossos dias há cerca de 4.300 anos atrás. E há cerca de 4.300 anos atrás, o que estava acontecendo segundo a Bíblia? Estava acontecendo que as nações antediluvianas estavam se organizando. Os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Tá, ok? Então, esses maias dizem, olha, nós surgimos lá de 4.300 anos atrás e os nossos antepassados enfrentaram um dilúvio. E nós que sobrevivemos, vamos dizer, organizamos essa nação. É o que os maias pensavam, era o que os maias ensinavam. Então, os povos que vieram a existir aqui nas Américas, se você for seguir os documentos, quais os documentos que tem? Os documentos maias. Os documentos maias, eles dizem isso, que eles, pelo calendário deles, a origem deles é 4.300 anos atrás, e que eles enfrentaram um dilúvio. Isso é o que eles dizem. Então veja que isso combina com a Bíblia. Então estou pegando como exemplo para explicar aqui Romanos 2, versículo 14 e 15, para falar o seguinte: esses povos que viviam aqui nas Américas, eles chegaram depois do dilúvio, que foi há 4.300 anos atrás, então eles devem ter chegado aqui 1.000 anos antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos atrás, vamos considerar. Então eles não tinham conhecimento do Evangelho, nem da lei de Israel. Eles não tinham a Bíblia nas mãos. Então o que testemunhava para eles? Então o Espírito Santo estava operando aqui também nas Américas, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, além dele pregar, claro, o que Jesus Cristo trouxe, mas uma parte do que Jesus Cristo trouxe, o apóstolo Paulo está dizendo que é uma lei escrita no coração do homem. E através da consciência do homem, olha, testificando juntamente a sua consciência, através da consciência do homem e dos pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Ó, isso que você está fazendo é errado. Então, os nativos que viviam aqui nas Américas, eles não conheciam a lei de Moisés. Mas quando eles, por exemplo, vamos atacar a tribo vizinha aqui e vamos saquear as coisas e vamos pegar escravos, a consciência deles falava com eles, ó, isso que você está fazendo é errado. Alguns diziam, então não vou fazer isso, vou viver direito. Outros pegavam e faziam. Quem é que operava na consciência deles, mostrando a eles que aquela atitude é errada? É o Espírito Santo. Então, mostrando que o Espírito Santo ele estava atuando no Antigo Testamento, até entre os pagãos que não tinham lei, disse o apóstolo Paulo, e continuou operando. Os nativos aqui do Brasil, antes do Evangelho chegar aqui, como que eles serão julgados? Eles serão julgados por essa lei da consciência. Quem é que operava essa lei da consciência no homem? O Espírito Santo. Bom, no Antigo Testamento, o termo Espírito Santo é bem difícil de aparecer. No Novo Testamento é muito comum. Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma oração e cita o Espírito Santo. Né? Eu falo inspirado porque o Espírito Santo nos dias de Davi não operava tanto quanto em nossos dias, mas gerou essa oração. Ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Né? O que significa aqui retirar o Espírito? Tá bom? Retirar o Espírito na linguagem de Davi significa perder essa vontade de lutar contra o erro, de lutar contra o mal. Então, não tira o Espírito Santo de mim, né? Que essa determinação continue comigo. Bom, coloquei aí também para meditação Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Bom, na paracletologia, esse versículo aqui
eu escolhi para poder falar desse selo do Espírito Santo que a Bíblia utiliza. O que significa esse selo do Espírito Santo? Então, alguns consideram que seja o batismo em águas, outros acreditam que seja o batismo do Espírito Santo, outros acreditam que seja receber pelo menos um dom espiritual. Tá bom? Porém, eu acredito que esse selo do Espírito Santo, eu vou detalhar mais abaixo, vamos ler os versículos, né, e vou detalhar mais para vocês, mas o selo do Espírito Santo é algo que nós não conseguimos ver, irmãos. Tá bom? É algo, vamos dizer, claro, até mais do que os dons espirituais. O selo do Espírito Santo é a operação que ele faz dentro de você. E isso os nossos olhos não conseguem ver. Tá bom? Até na aula de escola dominical dessa semana, de Ananias e Safira, nós estávamos na aula e a irmã Cleonice até usou a expressão, né? Porque Deus vê o que nós não vemos, e é exatamente isso, né? Então, é uma mudança que, vamos dizer, cada um experimenta essa mudança. O apóstolo Paulo experimentou uma mudança, vamos dizer, repentina, né? E de extremos, né? Passar de perseguidor para apologista do evangelho. Então ele teve uma mudança repentina, outros tiveram uma mudança gradual, lenta. Então, a mudança do apóstolo Paulo foi muito grande, se tornou um pregador. Então o selo do Espírito Santo está ligado com essa mudança interior, que cada um de nós tem essa mudança em um determinado nível. Tá ok? Bom, antes de ver o significado da palavra selo, eu coloquei aí para vocês mais uma referência, Efésios 4:30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bom, falar sobre esse selo é importante. Na primeira parte da aula hoje, eu falei com vocês sobre aquela questão do porquê alguns são enganados. Eu falei para vocês, porque ele nunca chegou a ser filho de fato. Ele nunca chegou realmente a ter uma relação viva com o Espírito Santo, porque sobre esses é garantido que ele não será enganado. Bom, e então existe esse selo de proteção, que não está ligado à predestinação. Tá bom? Não está ligada à predestinação, mas enquanto você estiver sob esse selo, se você não abrir mão desse selo, né, vamos dizer, teologicamente, você não vai ser enganado. Você, vamos dizer, está protegido. Bom, eu peguei aqui para vocês esse termo selados, tanto em Efésios 1:13, quanto no capítulo 4, versículo 30. O termo que o apóstolo Paulo utiliza é um termo que ele se pronuncia esfragizo, tá bom? E ele, segundo o dicionário, ele tem pelo menos 3 significados. O primeiro é um sinal de autoria. Quando você pegava, na prática, o que eles faziam, por exemplo, um rei, né, ele pegava, tinha um determinado texto, então ele colocava um selo, normalmente era uma tinta que eles colocavam, e tinha o selo dele, uma marca, né? Então a primeira coisa que eles falavam, esse selo, né, esfragizo, né, que era essa palavra, mas o significado dela é o seguinte: em primeiro lugar, quem é o autor desse conteúdo? O autor desse conteúdo está indicado ali, por exemplo, o rei, as pessoas viam, né? Era o rei. Então é interessante que nós vamos aplicar a primeira coisa: quem é o autor desse conteúdo, dessa transformação na nossa vida? Tá bom? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa mudança. Por isso que eu falei para vocês na aula anterior, que alguns perguntam a quem nós devemos orar. Ora, nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Mas o cristão, ele deve aprender a dialogar com o Espírito Santo sobre as suas dificuldades, né? Dialogar com o Espírito Santo sobre as suas dificuldades. Então, a primeira coisa que essa palavra significa é sinal de autoria. Então, o Espírito Santo é o autor dessa mudança em nós. Mas também o selo era um sinal de proteção. Era um sinal de proteção.
tá bom? Ele tinha essa aplicação, proteção e também posse. Então, por exemplo, um animal, ele tinha também, era colocado uma marca, um selo nele. Tá? E é claro que o Espírito Santo tomou posse da nossa vida, sim. Lembre-se como acontece a posse que o Espírito Santo toma da nossa vida. Por exemplo, no Salmo 40, Davi diz, nas traduções mais antigas, eles mudaram isso, né? As minhas orelhas furastes. Por favor, abra aí a sua Bíblia. As nossas traduções mudaram. O Salmo 40, no versículo 6, nas nossas traduções atuais está escrito assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes. Eu não gostei dessa alteração que a versão corrigida fez. Se você pegar Bíblias mais antigas, a versão corrigida estava escrito: as minhas orelhas furastes. Por que disso? Porque quando você vai lá na lei, no livro de Levítico, havia um escravo que era chamado de escravo voluntário. O que era isso? Quando chegava o ano do jubileu, para vocês poderem entender, um período que ocorria de 50 em 50 anos, quando todas as dívidas eram perdoadas em Israel e todos os escravos recebiam liberdade, todos os servos recebiam liberdade. Tá bom? Isso acontecia de 50 em 50 anos. Mas às vezes acontecia o seguinte: tem um servo que ele trabalhava na casa de um senhor e para ele receber liberdade e ir embora, para ele não era bom, ele não tinha nada, para ele era melhor ele continuar como servo desse senhor que um dia pagou por ele. Então, comprou ele. Ele falou assim: não, eu quero continuar sendo servo. E lá cita, né, exemplos. O homem diz: olha, aqui o senhor sempre me tratou bem, aqui eu consegui mulher, filhos, então eu quero continuar como seu servo. Só que esse senhor, ele teria problema, porque ele não deu liberdade para aquele servo. Né? Então ele tinha que provar diante da lei que aquele servo quis continuar sendo servo. Era o servo voluntário, o escravo voluntário. Então eles iam diante do juiz e o que o juiz fazia? Ele furava a orelha da pessoa, daquele servo, dizendo que ele era um escravo voluntário. E Davi então disse: as minhas orelhas furastes. E significava o quê? Eu sou um escravo voluntário, eu sou um servo voluntário. Essa é uma mensagem muito bonita, muito contrária à doutrina da predestinação, que atrapalha tudo que nós vamos estudar, né? Então, a mensagem bíblica é que nós olhamos para o plano da salvação de Deus, como Deus enviou Jesus Cristo, olhamos para essa mensagem, amamos essa mensagem e escolhemos essa mensagem, né? E nós não estamos aqui servindo a Deus porque Ele determinou. Nós estamos aqui servindo a Deus porque reconhecemos que Ele nos amou e é melhor nós vivermos para Ele do que vivermos esse mundo. Isso é diferente de você dizer: você está aqui porque Deus ordenou que você estivesse aqui. Então, na verdade, a mensagem do calvinismo, ela é feia, ela é ruim, porque nós não estaríamos adorando a Deus porque realmente Ele merece. Não, nós estamos aqui adorando porque Ele ordenou que nós adorássemos. Né? E não é isso. Então, Deus, ele quer ser amado voluntariamente. Por isso que ele deu livre-arbítrio ao homem. Isso está bem claro na Bíblia. Então, ele quer ser amado pelo homem e ele quer que o homem escolha amá-lo. Então, essa é uma mensagem importantíssima. Então, por isso eu aproveitei para citar. Anote aí, eu não coloquei no livro, né? Mas só um texto aqui que eu lembrei. Então essa palavra, ela significava posse também, proteção e posse, né? Tinha aquele selo ali, proteção, ok? E, por exemplo, numa fazenda ou até num animal, era utilizado, você botava o símbolo lá, você é que tem posse sobre aquele local, né? Então, uma carta selada,
ela tinha esse poder, uma carta selada pelo rei, vamos dizer, ninguém iria romper aquele lacre, porque, vamos dizer, ela estava protegida, né? Bom, como que essa carta ela acontece? Ela está sendo escrita em nós. Essa carta está sendo escrita em nós. Esse selo está, vamos dizer, esse conteúdo dessa carta, dessa proteção, está sendo escrito em nós. Tá bom? Bom, anota aí até um versículo em paralelo para nós podermos estudar essa questão de selo, de proteção. Anote Jeremias capítulo 31, versículo 33. Porque esse versículo vai dizer que a mesma obra que o Espírito Santo faz na igreja, ele fazia em Israel e no futuro fará em Israel, para mostrar a extensão da operação do Espírito Santo. Tá bom? Então, Jeremias 31, versículo 33, ele diz o seguinte: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé, diz o Senhor. Provavelmente na sua Bíblia está o nome de Deus todo em maiúsculo, tá bom? Que no original está escrito o nome de Deus, o Eu Sou. Então, diz Yahvé, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que está sendo profetizado aqui? Essa mesma operação que o Espírito Santo faz no nosso interior. Isso vai acontecer com Israel. Hoje, Israel, eles têm barreiras para acreditar, né, na mensagem do cristianismo. Uma das barreiras que eu já falei para vocês, vou repetir aqui, é útil para vocês, num determinado momento, se for evangelizar um judeu, tá bom? Uma das barreiras que eu ouço os judeus falando em vídeos no YouTube, eles não gostam do apóstolo Paulo. Eu já vi rabinos dizendo até que Jesus foi um bom judeu, que Jesus ele sempre trouxe uma mensagem de respeito ao judaísmo, mas o apóstolo Paulo é que disse que nós estávamos cortados da comunhão com Deus. Então, eles não gostam da mensagem do apóstolo Paulo. Bom, como responder numa oportunidade dessa, se você tiver assim, para evangelizar um judeu, conversando com um judeu? Eu já tive algumas oportunidades. Então, a resposta interessante que Deus me concedeu foi o seguinte: observe, realmente a mensagem do apóstolo Paulo, no momento que o apóstolo Paulo escreveu, essa mensagem ela era ruim para vocês, porque vocês estavam sendo cortadas. Mas sabe qual é a interpretação final da mensagem do apóstolo Paulo? É a interpretação que a Assembleia de Deus diz que num determinado momento do futuro, vocês serão novamente reenxertados. E o apóstolo Paulo diz que esse momento será um momento glorioso, porque a queda de vocês já foi a queda, já foi uma bênção para as nações, para nós. A queda de Israel, disse o apóstolo Paulo, já foi uma bênção para nós. E ele diz, quanto mais será a plenitude deles. Então o apóstolo Paulo, eu falando para um judeu, eu digo, olha, realmente a mensagem do apóstolo Paulo, há 1996 anos, que completou esse ano, que ele escreveu, vamos assim dizer, que Jesus morreu, aquela mensagem, ela realmente naquele momento ela era triste, porque ela anunciava que Israel tinha sido cortado. Porém, ela anunciava que um dia Israel seria reenxertado. Então, hoje, a mensagem do apóstolo Paulo é boa para o judeu. Não é boa a mensagem que os católicos interpretaram de maneira diferente, que os judeus nunca mais voltariam à comunhão. Mas o que a igreja evangélica prega é o que o apóstolo Paulo escreveu, é claro, que Israel voltará à comunhão sim. Então veja que tudo isso combina com o que nós pregamos para vocês. Eu falo para que vocês não tenham dúvida sobre esses falsos profetas, a gente tem que chamar assim, que estão falando para vocês não esperarem o arrebatamento da igreja, seguido de uma grande tribulação, e depois
o reino de Deus aqui na terra, o milênio de Deus aqui na terra. Não, eles querem dizer que o reino de Deus já está acontecendo, que você não deve esperar a vinda de Jesus. Isso é uma doutrina absurda. A história mostra que eles estão errados, mas eles acreditam que o diabo foi preso e esse reino de Deus ele está acontecendo desde Constantino, que acabou toda a tribulação e que o reino de Deus está acontecendo. Essa é a interpretação deles. E isso está levando muitos cristãos a abandonarem a fé e a esperança no arrebatamento da igreja, vamos dizer. E isso está profetizado pelo apóstolo Paulo que aconteceria nos últimos dias. Que aconteceria nos últimos dias. Mas, prosseguindo falando dessa marca, desse selo que o Espírito Santo traz para nós, eu separei um versículo aqui também para nossa meditação. Abra a sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Bom, diz o seguinte, vou ler o versículo completo. E disse-lhe o Senhor, disse-lhe Yahvé, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca, aqui esse termo marca é um sinônimo do selo do Espírito Santo, tá ok? Ou seja, coloca um selo, coloca uma marca, com um sinal às testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, coloca uma marca, um sinal na testa. Agora, interessante o que é essa marca? O que é essa marca? Você já ouviu a expressão no Novo Testamento, alfa e ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. E aqui está no hebraico, claro, está escrito no Antigo Testamento, e era usado no hebraico a primeira e a última letra do alfabeto grego também para indicar início e fim, assim como alfa e ômega, né? Então, a primeira letra era o Aleph e a última letra o Tav, ou Tal, Tav, tá ok? Então, na verdade, essa marca aqui que Deus falou coloca o Tav, né? As nossas traduções escolheram marca para traduzir, porque como colocar aqui a letra Tav, mas é significativo o tipo de marca que ele coloca, porque o Tav é a última letra do alfabeto grego. Mas por isso que eu falo para vocês, como é que o tradutor vai fazer? Se ele traduz, por exemplo, Deus falou, coloca um Tav, coloca uma letra Tav, coloque a última letra do alfabeto hebraico, né? Coloque a letra Tav na testa dos homens. O que significa isso? Bom, a tradução literal seria, coloque a última letra do alfabeto grego como sinal na testa dos homens. Aí para você poder entender toda a mensagem. Mas como não dá, nós temos que, claro, recorrer ao hebraico. Então, a marca foi essa. Não? E por quê? Quando você lê esse texto, tudo que ele está falando de um momento futuro de proteção também para os israelitas. E essa proteção, tanto aqueles que estavam vivendo esse momento de escravidão, de derrotas para os babilônios, quanto para os israelitas no futuro, essa marca, esse sinal de proteção, para que, vamos dizer, os israelitas não sejam enganados, né? Existem israelitas, vamos dizer, que eles são protegidos pelo Espírito Santo, ou você acha que o Espírito Santo abandonou Israel? Não, de maneira nenhuma. O Espírito Santo não abandonou Israel. O apóstolo Paulo diz, ao mesmo tempo que ele diz que eles foram cortados, mas diz que eles não foram rejeitados. Ok? Hoje eles não são os representantes de Deus
porque aqui na terra, porque eles mataram o Messias. Mas eles não foram rejeitados, ou seja, eles não foram abandonados em definitivo. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 11. Então o Espírito Santo continua agindo. Olha, nós encontramos, quando nós estudamos a história de Israel, nós encontramos exemplos maravilhosos de judeus que deram testemunho das Escrituras Sagradas, até contradizendo o que os judeus acreditavam nos dias deles. Vocês querem ver uma coisa interessante, se vocês quiserem estudar, de repente marcar uma aula de história de Israel legal com vocês, é nós estudarmos sobre um homem chamado Maimônides. Ele foi um judeu, ele viveu próximo do ano 1000 da era cristã, e nós encontramos testemunhos de homens que foram assim, estudar as escrituras de maneira séria, seguindo o judaísmo, né? E esse Maimônides foi um grande exemplo. E ele interpretou as 70 semanas de Daniel de maneira a concluir que realmente a contagem de tempo que Daniel que o anjo falou para Daniel se cumpre próximo dos dias da morte de Jesus. Ou seja, então o Messias já deveria ter vindo. Olha que testemunho interessante. Então, tem muitos testemunhos também de judeus sendo perseguidos pela Igreja Católica, que queria obrigar eles a receber o batismo e negar a fé deles em Yahvé e aceitar Jesus como Messias, queria fazer isso uma imposição, né? Mas os judeus, enganados pelo erro dos pais, eles não aceitavam e eles preferiam sair, fugir. Teve pessoas até que tomaram uma decisão muito controversa, irmãos. Teve muitos judeus que eles começaram a defender que era melhor eles cometerem suicídio para eles não negarem o nome de Yahvé, né? Ou seja, aqueles judeus que eram fiéis, né? Porque tinha judaísmo gnóstico, a Cabala surgiu ali próximo dos anos 200 da era cristã. Então, quando a Igreja Católica está perseguindo, existia um judaísmo espírita, mas existiam judeus fiéis. Então, vamos dizer, até para mostrar o amor claro de Deus, o amor do Espírito Santo, o que nós vemos na história de Israel é que o Espírito Santo, ele não abandonou Israel. Por isso que eu repito, na carta aos Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo ao mesmo tempo diz que eles foram cortados, mas diz também que eles não foram rejeitados. Ou seja, eles perderam, né, a posição de representantes de Deus aqui na terra, mas o Espírito Santo continuou protegendo eles. Então tem muitos testemunhos. E essa atitude que eles tomaram de cometer suicídio para não negar o nome de Yahvé, vamos assim dizer, não receber o batismo católico. Então é uma questão muito controversa e tem pessoas que perguntam, não tem como responder, irmãos, se eles foram salvos numa situação dessa, por terem cometido suicídio. Vamos dizer, a princípio, o suicídio, a pessoa perde a salvação. Mas como é que você vai comentar sobre uma questão tão delicada? Eu deixo para Deus julgar. Então, mas eles chegaram a esse ponto. E eles tomavam como exemplo, acredito que vocês já ouviram falar, que os judeus que estavam na fortaleza de Massada, na guerra que eles fizeram contra os romanos no ano 70 da era cristã, naquele período estava se cumprindo as palavras de Jesus de que Jerusalém seria cercada e destruída e Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse, né? Vamos dizer, depois daquilo Jerusalém foi destruída e passaram-se aí 1900 anos e Jerusalém foi reocupada pelos judeus, mas hoje os gentios ainda pisam lá. Só que nós estamos vivendo um momento muito profético, porque isso pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento Israel pode realmente dizer para a ONU, olha, porque a ONU diz que Jerusalém é uma
cidade que pertence às nações, a ONU nunca entregou Jerusalém para Israel. Israel pode a qualquer momento dizer, olha, não, Jerusalém agora é nossa, né, como dizendo, acabou o tempo dos gentios. Então, seria, vamos dizer, um sinal, o fim do tempo dos gentios, tanto em Romanos 11 quanto Apocalipse 11, falando das duas testemunhas do Apocalipse, o fim do tempo dos gentios é quando eles já não conseguem mais pisar em Jerusalém, tá bom? Já perdem esse direito. Okay? Então, só para concluir essa parte essa atitude difícil dos israelitas, e deles cometerem suicídio, difícil de interpretar, na fortaleza de Massada, quando eles viram que os romanos iam invadir a fortaleza, eles, para não se tornarem escravos dos romanos e não servir aquela religião pagã, porque para eles, pense no significado da derrota, eles, pelas escrituras, a profecia, o que anunciava para os judeus é que eles seriam cabeça das nações e não cauda. E eles, nesse momento, eles eram cauda, ou seja, eles eram dominados, os romanos eram os cabeças. E os romanos, qual era a visão que os judeus tinham? Até Flávio Joséfo, o judeu israelita, escreve sobre isso. Aquela religião de Roma era a religião da Babilônia, era a religião pagã que tinha dominado Israel. Ou seja, Israel se tornou um derrotado religiosamente. Aqueles homens eram violentos, mas eles seguiam essa religião. E eles, vamos dizer, Israel é um estado civil, ele é diferente da igreja. Israel tem direito de fazer guerra. Observe que Deus, ele tem, vou usar até a expressão, duas testemunhas aqui na terra. Israel e a igreja. Israel é uma testemunha porque ele é um país, né, um estado civil com leis que tem direito de fazer guerra para proteger a sua terra, tá ok? E a igreja é diferente, a igreja é uma testemunha espiritual vivendo entre as nações. Então Deus tem esses dois testemunhos. Ninguém quer guerra, mas Israel tem direito de fazer guerra, e como está fazendo agora, infelizmente, para tentar resgatar aqueles israelitas que foram sequestrados pelo Hamas. Uma situação muito difícil, tá ok? Então, eles tiveram a ajuda do Espírito Santo, os judeus tiveram a ajuda do Espírito Santo? Sim, tiveram a ajuda do Espírito Santo e estão tendo a ajuda do Espírito Santo. O erro dos intérpretes do passado, em algum momento o Espírito Santo ele vai iluminá-los. O profeta Isaías ele usa uma expressão interessante, ele diz que Deus, o Espírito de Deus, vai tirar um véu, né, que cobre os olhos das nações. Então, em algum momento eles vão entender. Segundo a profecia, segundo a palavra do apóstolo Paulo, como eu disse, você vai conversar com um judeu, olha, a palavra do apóstolo Paulo para você hoje é boa, porque tem quase 2000 anos que o apóstolo Paulo escreveu isso, tem quase 2000 anos que essas coisas aconteceram, e segundo a interpretação do apóstolo Paulo, chegaria um momento futuro que vocês voltariam para Jerusalém e vocês também reconheceriam que esse Jesus é o Messias, tá bom? E tem o testemunho, como eu falei para vocês, de Maimônides, que é um homem do qual eu digo que o Espírito Santo operava nele, os escritos dele são maravilhosos. Tá bom? Bom, um outro texto que eu gostaria que vocês lessem também, falando de marca, esse selo do Espírito Santo, essa proteção que acontece em nós, e nós podemos ver como ela acontece até em Israel. Em Israel, estou mostrando que mesmo Israel tendo cometido esse erro grave, tá bom? A operação do Espírito Santo ainda os protege de alguma maneira. Agora, pense na igreja que recebeu esse sacrifício, né, que o Messias realizou. Então, em Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4, já descrevendo um período dentro da grande tribulação, fala de como o Espírito Santo estará selando, como o Espírito Santo estará protegendo os israelitas. Tá ok? Então, para você poder entender o significado do selo, da proteção que o Espírito Santo faz sobre nós hoje,
Um selo semelhante, né, um selo igual, o mesmo selo, vai ser feito sobre israelitas, que eles começam a se converter durante a grande tribulação. Tanto que eles aparecem em Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. No capítulo 14, quando você lê sobre esses 144 mil, eles aparecem no Monte Sião com o Cordeiro. Tá bom? Bom, primeiro vamos ler Apocalipse 7, versículos 3 e 4, que diz, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, o texto deixa claro que é uma referência a Israel. Tá bom? É uma referência a Israel. E durante a grande tribulação. Tá bom? Bom, quando você vai em Apocalipse 14, abra aí também Apocalipse capítulo 14, esses mesmos 144 mil selados, protegidos, eles aparecem, diz, e olhei e eis que estavam o Cordeiro sobre o Monte Sião e com ele 144 mil que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então, bom, como interpretar esses 144 mil falando desse selo para você poder entender o selo do Espírito Santo na sua vida, tá bom? É interessante, aparece o selo de Jesus e o selo do Pai. Então, observe como esses 144 mil se convertem. Por que eles aparecem duas vezes? Eles aparecem primeiro no capítulo 7. Muito provavelmente representando eles os judeus que na primeira parte da grande tribulação, quando as duas testemunhas estão profetizando, o Apocalipse é claro em dizer que elas profetizam na primeira metade da grande tribulação por 3 anos e meio. Ok? Então, nesse período, qual o resultado da pregação das duas testemunhas? Nós sabemos que as duas testemunhas, claro, elas pregam para Israel sobre Jesus Cristo, anunciando para Israel que Jesus Cristo é o Messias. Essa é a mensagem do Apocalipse. Então, as duas testemunhas vão estar pregando em Israel. Tanto que quando você lê Apocalipse 11, né, já começa dando ordem para proteger o altar, o templo e os que nele adoram. Apocalipse capítulo 11. A ordem que o anjo dá para João. Então, proteger por quê? Porque tem israelitas ali, vamos dizer, adorando de maneira correta. E esses israelitas, eles estão se convertendo pelas palavras das duas testemunhas. Nós não sabemos, nesse período, pelo menos na primeira metade da grande tribulação, o sacrifício será retomado. O sacrifício será retomado. É o que está profetizado em Daniel capítulo 9, por exemplo. Então Israel, quando a igreja for arrebatada, Israel ele retoma o sacrifício. Ele retoma o sacrifício. Porque nós sabemos que esse sacrifício ele é interrompido na metade da grande tribulação. Então Israel vai retomar esse sacrifício. Mas esse sacrifício ele não vai ter mais valor. Então esses 144 mil representam os israelitas que eles aprendem com as duas testemunhas e estão pregando. Na segunda parte, em Apocalipse 14, vamos dizer, seria a segunda parte da grande tribulação. As duas testemunhas foram mortas, porque elas são mortas na metade da grande tribulação pelo anticristo. E na segunda metade, então, quem está pregando? Os 144 mil. E veja que eles são selados pelo Espírito Santo. Okay? Mesmo nesse momento, vamos dizer, terrível que Jesus disse que é o pior momento da história da humanidade. E esse pior momento não é só por guerra, doenças, sofrimento, não. É por atuação do maligno. Porque o Apocalipse diz que o diabo, durante esse período de grande tribulação, ele desce à terra sabendo que tem pouco tempo e que ele vem então com uma grande ira sobre a humanidade para levar o máximo de pessoas para o inferno.
é a descrição desse período. Por isso é que é o pior período. Então, eles estarão sendo protegidos, é o significado desse selo, né? Então, porém, de todos esses aqui, o que eu mais gosto é claro, é dizer que esse selo, essa proteção, significa autoria. Significa autoria. Ele é o autor dessa mudança em nós. Proteção, muito bonito, posse, muito bonito, mas autoria dessa carta, né, desse conteúdo que está sendo escrito em nós, é muito, muito bonito, vou assim chamar, né? Bom, essa questão de selo, marca, é tão importante que vocês vejam, a Bíblia diz que Satanás, que desde o princípio ele imita a Deus, né? Por isso Isaías está escrito que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, né? Ele tudo quer imitar a Deus, então diz que ele também coloca uma marca dele no homem, né? Então, e no Antigo Testamento, como é que isso acontecia? Você já deve ter ouvido falar em Moloque, então, que alguns reis do Antigo Testamento fizeram até seus filhos passarem pelo fogo e tinham pessoas sacrificando crianças a Moloque. Isso era comum entre os cananeus. E uma coisa muito comum era o que eles chamavam de uma marca de Moloque, para enganar as pessoas, né? Pegava uma criança, pegava um filho, vai consagrar a Moloque, naquela religião pagã, né? E essa marca, quando a criança nascia, eles pegavam um braseiro aceso, né? E encostava as costas da criança ali, tá bom? Por alguns segundos, e aquela brasa iria queimar, iria fazer uma cicatriz imensa nas costas da criança. E aquilo se tornava para eles uma marca de Moloque. Acredite, isso era comum. E diz que essas pessoas, por que os pais faziam isso? Porque quando ele crescesse, os outros veriam ele como um líder, porque ele tem um selo com Moloque. Ele é protegido por Moloque. Era uma coisa horrível, né? Então aqueles grupos mais violentos, né? Todas aquelas pessoas normalmente eram liderados por pessoas que chegavam, tiravam a camisa, mostravam, olha, meu pai me consagrou a Moloque. Aí gerava aquele medo nas pessoas e ele então liderava as pessoas. Então até o inimigo acabou nessa imitação fazendo essa atuação. E vocês sabem também que no Apocalipse diz que ele vai tentar colocar uma marca na humanidade. E é claro, nós sabemos, essa marca, o que é? Essa marca, de alguma maneira, ela é o oposto da marca de Deus. Tem muitas interpretações, mas com certeza é gerar, vamos dizer, um erro doutrinário, uma questão doutrinária que afaste o homem de Deus, que o homem, então, não sirva mais a Deus. Tá bom? Então, esse é o termo que, quando ele diz que nós fomos selados, esse é o significado daquele termo que eu falei para vocês. Só repetindo ele, né? Esfragizo, tá bom? Que traz esse significado também de posse. Tá bom? Ele tem posse de você, mas ele te protege, mas principalmente ele é o autor do conteúdo que está nessa carta, né? Ou seja, o Espírito Santo é o autor da mudança que ocorreu e ocorre em nós todos os dias, tá bom? Bom, e para concluir, vamos ler João capítulo 16, versículo 13, que diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Depois vou comentar com vocês sobre essa expressão que há de vir. Bom, no livro eu coloquei aí para vocês também o comentário que diz: no Novo Testamento, a santidade é mais exigida do homem do que no Antigo Testamento. Enquanto a lei exigia que o homem não adulterasse, o Novo Testamento cobra para que o homem sequer deseje no coração, como está em Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Bom, o que ele está ensinando? Nós temos que saber que a nossa relação com Deus, ela não é pelo que as outras pessoas veem. Tá bom? Então, vamos dizer, o que nós sentimos, o que nós desejamos, o porquê nós fazemos, tomamos essa ou aquela atitude. Interessante, de novo, temos que repetir a lição da escola dominical essa semana. É muito interessante. Por que Ananias e Safira, vamos dizer, entregaram a parte da fazenda, mas por que eles foram mentir, inventar para ter uma aparência maior de santidade? Então, esse problema do interior, saber que o nosso interior, nada fica oculto diante de Deus, tá bom? Nada fica oculto diante de Deus. Pois bem, o item 5, o Espírito da promessa, né? Estudando os nomes do Espírito Santo, já estudamos 4, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo e agora o Espírito da promessa, o item 5, que diz, o Espírito Santo é uma bênção prometida desde o Antigo Testamento. Então eu escolhi a Isaías 44, versículo 3, porque cada mensagem dessa, claro, está falando de uma operação do Espírito Santo, né? Ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Bom, quando que essa profecia, será que se cumpriu ou vai se cumprir sobre Israel? Bom, infelizmente ainda não se cumpriu. Sempre falo para vocês que essa é a diferença do que os verdadeiros cristãos pregam para o que as seitas pregam. As seitas, elas pregam que essa profecia não vai mais se cumprir sobre Israel. O Espírito Santo não será derramado sobre Israel. Israel, se quiser, eles têm que vir para a igreja. E não, a profecia, na verdade, diz que Israel vai se converter como nação. A nação israelita que hoje, ela diz, nós temos um Deus que reina sobre nós, vai ter algum... Isso é o que a nação de Israel diz. Ela não é um Estado laico. Entenda, o Estado laico diz, nós não temos um Deus que reina sobre nós. Por exemplo, o que o Brasil diz. Israel não, eles dizem, nós temos um rei temos um Deus que reina sobre nós. Nós não somos um Estado laico. Israel diz isso. Um dia, Israel dirá, nós temos um Deus que reina sobre nós e Jesus Cristo é o seu Messias. Ou seja, vão aceitar Jesus como Salvador, né? E na expressão será assim, né, que podemos definir. Então, essa é uma profecia que ainda vai acontecer. É uma profecia. Abra até Isaías 44 para nós lermos o contexto, não dá para colocarmos todo o texto aqui, mas quando você lê os versículos seguintes, eu tenho aqui a Bíblia no computador, o versículo 4 diz, descrevendo esse período em que o Espírito será derramado sobre eles. Eu falei para vocês que hoje o Espírito Santo protegeu na história, fazendo com que os israelitas mantivessem o ensino verdadeiro, mantivessem um ensino correto, infelizmente com a influência errada daqueles pais que rejeitaram Jesus. Mas que mesmo assim mostrei homens como Maimônides, que ele reconheceu, se for seguir as escrituras direitinho, tá bom? Segundo o que Daniel falou, realmente o tempo do Messias já passou. Então, e esse Maimônides, eu nem falei para vocês, repito agora, é interessante o que os judeus falam desse Maimônides. Ele talvez assim, ele é tido por eles como o mais importante intérprete das escrituras judaicas na história. O nome dele era Moisés, é chamado Maimônides, né? O nome dele era Moisés, e tanto que eles diziam, os judeus dizem até hoje, que de Moisés até Moisés nunca houve alguém como Moisés. Desde Moisés do Antigo Testamento, que escreveu a lei, até esse Moisés Maimônides, que viveu no ano 1000 da era cristã, tá bom? Ele diz, esses foram os maiores da história. Para você ver a importância. E esse Maimônides
ele interpretou a profecia de Daniel, capítulo 9, das 70 semanas de Daniel, ele interpretou que o Messias tem que ter vindo pelo tempo que o anjo falou para Daniel, né? Então, olha, ele acertou, né? Bom, eu sugeri a vocês também o versículo 4 e 5, veja o que ele diz: e brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou de Yahvé, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou de Yahvé, eu sou do Senhor. Deve estar Senhor tudo em maiúsculo aí na sua Bíblia. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Bom, por que tomar o nome de Israel? Os meus alunos, interessante que online eu não faço muito isso, né? Mas porque vocês sempre entram, eu já estou na sala de aula. Mas quem estudou comigo em sala de aula, tá? O irmão Alain, a irmã Cleonice, eu tenho o hábito de entrar em sala de aula e falar com os alunos, povo de Israel, né? E os alunos sempre perguntam por que disso. Poxa, professor, por que povo de Israel? Por que povo de Israel? Falei, porque Israel, qual o significado de Israel para nós? E aqui o significado, né, de eles tomarem o nome de Israel. Israel significa a mudança de Jacó para Israel. Todos nós, antes de aceitarmos Jesus, éramos chamados de Jacó. O que significa Jacó? Usurpador. E o que significa Israel? Príncipe de Deus. E príncipe, lembrando, significando principal. Então, quando tomar o nome de Israel, significa ele passar por essa mudança. Ok? Veja que o apóstolo Paulo disse: nem todo que nasce em Israel é israelita de fato. O que ele está fazendo? Ele está tomando o nome Israel. Nem todo que nasce em Israel está tomando o nome Israel daquele descendente de Jacó, tá bom? Descendente de Israel. E depois ele usa o nome israelita, significando essa transformação. Tá bom? Então, tomar o nome de Israel, como que os israelitas vão tomar o nome de Israel? Né? Porque eles estavam vivendo como Jacó. Eles estavam vivendo como usurpadores. E, no caso, usurpadores até da doutrina. Porque aqueles intérpretes dos dias do Novo Testamento, Gamaliel e os sacerdotes, eles usurparam a profecia. Segundo Gamaliel, né, como eu disse, realmente as profecias se cumpriram em Jesus, não tem jeito. Um judeu que for olhar para a história hoje, ele tem que concluir isso. Então, segundo a profecia, um determinado momento da história, os judeus vão reconhecer que, se seguir a profecia do Antigo Testamento à risca, ela se cumpriu em Jesus. A profecia de Daniel, capítulo 9, não tem outra explicação. Então, ela tem que ter se cumprido em Jesus. Então, eles têm que rever essa interpretação deles, porque os pais deles, que viveram nos dias do Novo Testamento, eles interpretaram tudo errado e não reconheceram que Jesus era o Messias. Tá bom? Então, tomar o nome Israel significa isso, se tornar príncipe de Deus, príncipe como principal de Deus, porque hoje Israel não é. E tornar principal, lembre-se, por isso que a profecia diz que eles seriam cabeça e não cauda, e eles acabaram se tornando cauda. A história, infelizmente, mostra isso. Todo esse sofrimento de Israel, por quê? Tem que ter uma explicação para esse sofrimento. Se havia uma profecia que eles seriam cabeça e não cauda, ou seja, eles seriam os líderes das nações, como estava acontecendo nos dias de Davi. A história diz que o mundo foi dividido em 3 poderes, tá bom? Porque o reino de Davi foi desde o rio Nilo até o Eufrates. Então o mundo foi dividido: a Babilônia de um lado, o Egito de outro e o reino de Israel. No período de Davi, o mundo estava assim, eram os 3 poderosos. Se Israel continuasse fiel, Israel continuaria crescendo. E a Babilônia e o Egito seriam ultrapassados. Para você ter ideia, Davi reinou no ano 1000 a.C. Nesse período, Roma ainda nem existia. Segundo a história, Roma é fundada
no ano 749, próximo do ano 700 antes de Cristo. Olha, Davi viveu no ano 1000. Se Israel continuasse sendo fiel, ele teria dominado o mundo com justiça. Mas, depois de Davi, infelizmente, Salomão se tornou idólatra. Depois o filho de Davi o filho de Salomão causou uma divisão do reino, se chamava Roboão ele. Israel foi sendo enfraquecido, idolatria errando, se tornou Israel dos dias do Novo Testamento, que o profeta Ezequiel viu como ossos sequíssimos. Aquele era o Israel dos dias do Novo Testamento. Ezequiel viu aquilo como futuro, ele vivia, né, nos dias do cativeiro babilônio, não? E ele falou que um dia eles serão, vamos dizer, ressuscitados, os ossos vão se juntar. Então isso é futuro. Tá bom? Importante, todo esse trabalho é resultado do versículo 3 que eu coloquei para vocês. Vou reler Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, esse momento que o Espírito Santo é derramado, nós veremos outros textos para poder entender o Espírito Santo sendo derramado sobre nós também. Nós temos como paralelo o que vai acontecer com Israel. Nós vemos que o profeta Joel fala que sonhos e visões serão dados aos israelitas, velhos e jovens. Isso está acontecendo em paralelo a esse tempo de grande tribulação que os 144 mil estão se convertendo. E todos que se convertem, o que é o normal? Começar a pregar o evangelho para os outros judeus. Isso durante a grande tribulação, a segunda metade da grande tribulação, é um período que o anticristo não tem mais acesso a Jerusalém. Na profecia de Daniel, capítulo 9, quando o anticristo Israel rompe a aliança, significa que eles romperam relação. Tá bom? Romperam relação. Então, nesse período que os 144 mil aparecem no Monte Sião com Jesus, com o Cordeiro. O que isso é? Como isso é interpretado? O que eles aprenderam com as duas testemunhas na primeira metade da grande tribulação, eles continuam a pregação na segunda metade da grande tribulação. Tá bom? Então, eu até uso isso para explicar aqueles que dizem que o Espírito Santo vai ser tirado da terra durante a grande tribulação. Depois nós vamos estudar isso com mais detalhes, mas vamos antecipar um pouco, porque esse texto está falando desse momento de Israel. Eu digo que não tem como o Espírito Santo ser tirado da grande tribulação, porque a Bíblia diz que terão profetas aqui na terra, que são chamados de as duas testemunhas. Como que eles vão profetizar sem a ação do Espírito Santo? Então é claro que o Espírito Santo tem que estar aqui na terra. Outra coisa, 144 mil judeus se convertem, esse número se convertem na primeira metade da grande tribulação. Como que eles se convertem? Quem convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então, como pode dizer que o Espírito Santo não estará aqui na terra? Tá bom? E na segunda metade da grande tribulação, os 144 mil estão pregando o evangelho até que os judeus, no momento perto da destruição, segundo a profecia, eles vão se converter e Jesus, então, aparece em glória, tá bom? Então, a continuação do texto está profetizando isso. O que eu coloquei mais aí? Coloquei Joel capítulo 2, versículo 28. De novo falando da operação do Espírito Santo na grande tribulação. Então, a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós hoje, nos capacitando a pregar e abrindo os nossos olhos, ele estará fazendo em Israel durante a grande tribulação. Então, esse Espírito da promessa, ele não se cumpre só na igreja, não. Você pode observar que essa profecia de Joel, eu vou comentar mais abaixo, o apóstolo Pedro fala dela no dia de Pentecoste, como sendo um cumprimento dessa profecia. Mas o próprio apóstolo Pedro fala de sinais no sol e na lua que não aconteceram no dia de Pentecoste. Você vai lá em Atos 2,
você não tem ali, não está falando nada de sinais no sol e na lua. Então, essa profecia de Joel que nós vamos ler agora, ela é futura. Os dons do Espírito Santo, assim como eles estão sendo dados à igreja, eles serão dados a esses israelitas, a esses 144 mil que se convertem. É o que o profeta Joel fala agora. Observe. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Bom, repetindo, o apóstolo Pedro, ele cita essa profecia, tá bom? E diz que ela estava se cumprindo naquele momento. Mas o profeta Joel fala, e o apóstolo Pedro fala de sinais no sol e na lua, que não se cumpriram naquele momento. Então nós acreditamos que esses dons, eles serão dados aos israelitas durante a grande tribulação. E o Apocalipse cita realmente 144 mil das tribos de Israel. Então ali está falando do Espírito Santo sendo dado aos israelitas. Sendo dado aos israelitas nesse período da grande tribulação. Então não dá para dizer que o Espírito Santo não estará aqui na grande tribulação. Esse processo de conversão de Israel e de levá-los a crer que Jesus é o Cristo é impossível de acontecer a não ser pela ação do Espírito Santo. Porque a profecia diz que ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, nós lemos Joel capítulo 2, versículo 28, né? Pois bem, vamos ver o contexto desse texto. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Joel. É outro texto também que eu não coloquei no livro, não dá para colocar tudo, né? Então eu coloco alguns para agilizar. Mas Joel capítulo 2, versículo 1, bom, eu vou ler na tradução que vocês devem estar, diz: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Olha, então todo esse capítulo, para você entender, ele está falando desse dia do Senhor. Tá bom? E a preparação para esse dia do Senhor, o que o Espírito Santo como o Espírito Santo está atuando? Ele está sendo derramado sobre os israelitas, porque o dia do Senhor é esse dia final do encontro do Senhor, ou seja, Yahvé, do Messias, com Israel. Esse é o dia do Senhor. Esse é o final da grande tribulação. Tá ok? Então, durante a grande tribulação, nas palavras das duas testemunhas, sobre os 144 mil e depois sobre os outros israelitas, o que está acontecendo? O Espírito Santo está sendo derramado sobre eles. E é interessante, a tradução desse versículo seria melhor traduzido, né? Tocai a trombeta em Sião. A buzina é a mesma coisa, tá bom? Mas nós sabemos que o termo trombeta, para nós em português, ele tem um significado diferente. Ele tem um significado diferente, porque os israelitas deveriam tocar trombeta, né, em um dia específico do ano, tá bom? E em momentos de convocação para, por exemplo, uma batalha, né, que para nós cristãos representa uma batalha espiritual, mas para os israelitas representava, e até hoje representa também, uma batalha, vamos dizer, física, né? Quando eles iam chamar as pessoas para a guerra, eles tocavam a trombeta também. Bom, então, a tradução seria, né? Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. E perturbem-se, ou seja, cause uma perturbação, cause um temor, até medo, nos moradores da terra. Porque isso acontecia com os filisteus
quando eles ouviam um grande toque de trombeta e os israelitas dando um brado, e eles falavam, não, agora o Espírito de Deus está operando neles. E às vezes acontecia das pessoas fugirem, tá bom? Então isso vai causar uma perturbação nos moradores da terra. Tá bom? E esse toque de trombeta, ele tinha essa finalidade. Ele tinha essa finalidade. E Israel usava isso. Interessante que na história não foram só os israelitas que usavam, não. Diz que os celtas, eles usavam isso, eles tinham um toque de trombeta e eles invadiam cidades, né? Então, para parecer que tinham mais pessoas do que, na verdade, tinham ali. Os celtas usavam para isso. Os israelitas usavam para convocação, né? Usavam para convocação. Então, esse texto de Joel, ele ilustra isso. Bom, mostrei o contexto em Joel capítulo 2, versículo 1. Tem um outro versículo desse capítulo, para você ver como está falando da mudança, a transformação de vida que vai ocorrer em Israel, tá bom? Obra do Espírito Santo. Veja o versículo 13. O versículo 13, Joel capítulo 2, versículo 13, que diz: E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos a Yahvé, vosso Elohim, né? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. No original hebraico está: convertei-vos a Yahvé, vosso Elohim. Porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ou seja, todo o capítulo está falando dessa conversão de Israel. Rasgar o vosso coração e não as vossas vestes, por quê? Israel vivia muito da aparência. Nessa semana é esse o tema, né? Porque é o tema da revista de escola dominical, né? Infelizmente, a atitude de Ananias de querer ter uma aparência de santidade além da bela aparência de santidade que ele tinha. E os israelitas, eles viviam muito de aparência. Morria alguém, eles iam para lá, rasgavam as vestes, estou triste com a morte dessa pessoa, jogava cinza na cabeça. E às vezes o interior não estava realmente com a tristeza pela morte daquela pessoa, mas ele fazia aquilo, na expressão popular hoje, para aparecer, né? Para aparecer. Então, por isso que o Espírito Santo vai fazer essa mudança neles, ou seja, eles vão parar com a aparência, não vão mais tomar a atitude de rasgar as vestes, mas a mudança será no interior deles. A mudança será no interior deles. Vamos dizer, o capítulo está falando desse derramado do Espírito Santo causando essa mudança. Então, é bonito porque tudo está falando da ação do Espírito Santo. Bom, e como eu disse para vocês, o apóstolo Paulo diz que essa mudança vai ser uma bênção para as nações. Ok? Para ficar claro que a igreja evangélica ela está certa quando ela prega que Israel voltará a ser o povo de Deus, enquanto católicos e protestantes estão sendo enganados dizendo que Israel não voltará a ser o povo de Deus. Tá bom? Bom, Romanos capítulo 11, vou ler o versículo 12 primeiro. O versículo 12 diz: E se a sua queda, porque o apóstolo Paulo está dizendo, eles caíram, eles foram cortados da oliveira, né, representando Deus, eles foram cortados. Então ele diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo, por que a riqueza do mundo? Porque a salvação chegou aos gentios. De alguma maneira os judeus, né, vamos dizer, enriqueceram os gentios, tá bom? Que somos nós, que hoje representamos a Deus. Então o apóstolo Paulo diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que representa essa plenitude? Você continua lendo. O apóstolo Paulo, no contexto, ele defende claramente que Israel voltará a ser enxertado, até que o tempo dos gentios se cumpra. Então, o tempo dos gentios se cumprindo, então Israel
volta a ser o povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Por isso que eu digo, quando eu converso com um judeu, eu falo, olha, a palavra do apóstolo Paulo, ela pode ser pesada para o judeu, e era, para o judeu dos dias do Novo Testamento. Mas para o judeu de hoje é uma palavra de esperança, porque segundo a palavra do apóstolo Paulo, e pelo cumprimento profético que nós estamos vendo do Estado de Israel, Israel está perto de ser reenxertado na oliveira. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Então, para eles hoje, é uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança. Bom, coloquei aí no livro também Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Bom, esse versículo, ele é daqueles textos que eu falo para vocês também, que ele tem, assim, às vezes, uma questão difícil sobre o maiúsculo e o minúsculo. Por quê? Observe, Ezequiel, como ele está na nossa tradução, na versão corrigida, tá bom? Ele está escrito assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Tá bom? Se você olhar na sua tradução, na versão corrigida, ele está espírito com letra minúscula. Mas esse versículo, esse texto de Ezequiel, ele está falando da transformação dos israelitas, tanto que, olha, esse é o capítulo 36. O capítulo 37 é um capítulo conhecido de vocês, que é aquele capítulo do Vale de Ossos Secos, tá bom? Que Ezequiel vê a transformação de Israel, os ossos se juntam, surge nervo, carne, pele, até que o anjo pergunta para o profeta, e o espírito? Ali está falando de espírito do homem. Então vem o espírito e eles ressuscitam. Mas esse capítulo aqui, ele está falando da transformação deles. Tá bom? Olha, quando coloca o Espírito Santo deles, né, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Ou seja, eu vou operar uma transformação neles. Então, Espírito aqui seria com letra maiúscula. Eu estou olhando aqui, Ezequiel 36, 27, eu tenho um programa aqui que ele tem diversas traduções, tá bom? Algumas traduções colocam em maiúsculo, por exemplo, estou vendo aqui a versão revisada, ela coloca espírito com letra maiúscula, tá bom? A versão atualizada também. Mas, por exemplo, a King James que eu tenho aqui está espírito com letra minúscula. Mas a Almeida corrigida fiel, essa coloca espírito com letra maiúscula. E aqui ela provavelmente está correta, né? Aqui, e porei dentro de vós o meu espírito, está falando do Espírito Santo. E sempre lembrando, o hebraico não existia letras maiúsculas e minúsculas, você tem que interpretar pelo contexto. No meu entender, a versão corrigida, ela acabou interpretando errado e colocando espírito com letra minúscula. Bom, no livro eu comento, essas promessas não se cumpriram em Israel porque eles rejeitaram o Messias, mas se cumpriu na igreja. No dia do Pentecostes, Pedro falou do cumprimento da profecia de Joel, que falava do Espírito Santo dando sonhos e visões em Israel, que naquele momento cumpria-se na igreja. Segundo essa profecia, Israel ainda receberá essa bênção. Isso ocorrerá no fim da grande tribulação. O Pai enviou essa promessa através do Filho. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse que a profecia de Joel estava cumprindo-se naquele momento, ou seja, no dia de Pentecostes. Cremos que a promessa tem o seu cumprimento nos dias atuais e terá até o fim da dispensação da graça. Porém, para recebê-la, é necessário estar em Jerusalém, ou seja, na presença do Altíssimo. Então, Israel vai receber também essa promessa. Então, ela está acontecendo agora e ela acontece e acontecerá em Israel. Bom, e o apóstolo Paulo descreve que a operação do Espírito Santo em Israel vai ser uma bênção
nós podemos dizer, por essas palavras do apóstolo Paulo, durante o milênio, uma bênção até maior do que a igreja é hoje. Tá bom? Porque realmente vai se unir aquele respeito pela lei de Deus e pela história de Abraão, a semente de Abraão, com a qual Deus tem um compromisso especial. Tá bom? Eu não sou descendente de Abraão. Deus tem um compromisso especial com a descendência de Abraão, a descendência natural também de Abraão. Eu sou descendente de Abraão, disse o apóstolo Paulo, no sentido espiritual, por causa da fé. Mas Deus tem um carinho especial com esses descendentes de Abraão. E Deus tem um pacto com Abraão que fala desses descendentes dele como um dia sendo uma bênção para todas as nações da terra. Essa profecia, então, é que está sendo anunciada aqui, que Israel ele vai experimentar. Essa transformação é que Israel vai experimentar. Tanto que nós estamos lendo Ezequiel 36, como eu disse para vocês, vamos contextualizar. Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, vamos ler alguns versículos antes do que nós lemos aqui. Nós lemos o versículo 27, tá ok? Para você poder entender o momento desse acontecimento, leia o versículo 24 comigo, olha. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha, isso se cumpriu. A nossa geração é muito privilegiada, irmãos. A nossa geração, ela viveu o período em que isso se cumpriu em Israel. Eu sempre cito para vocês que os missionários da Assembleia de Deus, o Lourenço Ouço, que era diretor do seminário, professor onde eu estudei, em 1938 ele chegou no Brasil. E qual era a pregação? Era essa que eu estou dizendo para vocês. Um dia Israel voltará para a terra de Canaã, vai se tornar senhor dessa terra, vai construir o templo, vai fazer uma aliança com o anticristo, e essa aliança marca o arrebatamento da igreja. Era isso que eles pregavam. Os livros que eles traziam para o Brasil pregavam isso. Está lá no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Está lá essa mensagem. Em 1938, os judeus estavam sendo mortos por Adolf Hitler. Mas o tempo mostrou que a interpretação da Assembleia de Deus está correta. E eles se desenvolveram. Irmãos, só deles voltarem para a terra de Canaã, só deles voltarem é um milagre. Deus mantém eles vivos. Por isso eu falei para vocês que o Espírito Santo com certeza não abandonou os israelitas, mas continuou ensinando e protegendo eles, senão eles seriam totalmente destruídos. Então, esse contexto dessa transformação, colocar o Espírito Santo, eles então são trazidos dentre as nações. Na visão de Ezequiel, os ossos se juntaram, né? Veja o versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Bom, Israel hoje, irmãos, infelizmente uma boa parte de Israel está envolvido com a religião pagã. Existe um livro, se você quiser escrever, para anotar, para poder até, quem sabe, comprar, mas é um livro, é um documento para você ler, escrito por uma judia. O título é Espiritismo Judaico. E ela conta, como historiadora, como ela ficou espantada ao ver que o espiritismo está muito comum no meio dos judeus. Por quê? Porque eu já contei para vocês a história de um rabino chamado Simeão e de outro chamado Baal Shem Tov. Bom, uma crença que surgiu entre uns rabinos dizendo que Deus deu a graça de um espírito do passado, um espírito de um profeta do passado, aparecer para ensinar as escrituras para ele. Aí um dizia que aparecia um espírito, ele perguntava, você é espírito de qual homem? Ele dizia, eu sou espírito do profeta Elias, e Deus me enviou para poder te ensinar alguma coisa das escrituras. O outro, Baal Shem Tov, ele dizia que o espírito que aparecia para ele era o espírito do profeta Aías, que viveu nos dias de Salomão. Isso está na história, eles não ocultam, não. Eles acreditam que isso pode acontecer. Nós cristãos sabemos que isso significa espiritismo, prática de paganismo.
É por isso que esse livro Espiritismo Judaico conta isso. Hoje, irmãos, o paganismo ele está forte em Israel. E são esses grupos que estão anunciando a chegada de um Messias, principalmente os seguidores de Baal Shem Tov, porque dizem que o Messias seria um descendente dele. Então, o Messias que eles estão esperando é o anticristo. Nós estamos vivendo um período muito profético mesmo. Então, eles terão que ser purificados dessas doutrinas, porque isso existem os judeus sérios, eles rejeitam esse culto, tá bom? Mas esse culto é muito popular em Israel. O paganismo, ele é muito comum hoje entre os israelitas, ok? E o versículo 26 também. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Bom, tudo isso como contexto ao versículo 27, né, que eu coloquei aí como chave para nós podermos entender a atuação do Espírito Santo, né? E porei dentro de vós o meu espírito. Então, esse espírito aqui, ele é certamente o Espírito Santo. O versículo 26, tudo bem, fala de uma transformação no espírito do homem, e aí está espírito com letra minúscula. Mas no versículo 27, tanto que tem diversas traduções que já colocam espírito, né, com letra maiúscula. Bom, e ainda nesse capítulo 36, para finalizar, o versículo 33, porque nós estamos lendo o contexto do versículo 27, agora vai à frente, no versículo 33 diz: assim diz o Senhor Yahvé. Aí na sua Bíblia deve estar Senhor Jeová, porque aqui apareceu a palavra que de fato significa Senhor, que é Adonai. Então está traduzida como Senhor. E o nome de Deus Yahvé, que a melhor tradução seria Eu Sou, eles colocam Jeová, ou algumas traduções colocam Yahvé. Então assim diz o Senhor Yahvé: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Ou seja, Israel vai se recuperar como nação, mas isso vai acontecer em definitivo quando eles aceitarem Jesus como Salvador, porque vai ocorrer uma transformação também em todas as nações. Esse ódio que existe hoje contra Israel, esse ódio vai acabar, né? Hoje tem até que comentar, né? Eu não gosto de comentar de política, mas, por exemplo, o governo do Brasil, ele disse que Israel está cometendo um holocausto. Comparou o que aconteceu com Adolf Hitler com o que Israel está fazendo em Gaza. É claro que isso é mentira, isso é resultado de uma cegueira espiritual que as pessoas têm contra Israel. Israel está lá tentando libertar seus cidadãos que foram sequestrados por grupos terroristas. Essa semana eu vi uma imagem horrível, porque Israel, o que ele está fazendo? Toda essa briga que vocês estão vendo lá, Israel ele não deixa a ONU distribuir alimento. O exército de Israel é que distribui. Por quê? Porque Israel descobriu, ficou provado, que os representantes da ONU estavam se unindo aos terroristas Hamas. Ainda que fosse por medo, eu até entendo. Vamos dizer que você arranja um emprego. O emprego que eu tenho para você é trabalhar lá na faixa de Gaza, distribuindo alimento lá. Só que quando você chega lá, está trabalhando, aí tem um terrorista do teu lado, 10 terroristas, olha, aqui você tem que fazer o que nós mandamos. Você vai fazer o quê? Não, tá bom, eu obedeço à ONU, mas eu fico quieto. Era o provável. Mas Israel provou que eles trabalhavam junto com os terroristas. Provavelmente obrigados, mas trabalhavam. Aí o que Israel fez? Ele falou, não, a ONU não pode mais distribuir alimento. E por isso Israel está sendo muito criticado. Mas Israel está lá com o exército distribuindo alimento. Só que às vezes também as pessoas que vêm pegar o alimento agridem também os soldados. É uma situação difícil, porque se o exército de Israel sair,
esse grupo terrorista domina o povo também. Ok? E Israel, então, está nessa luta para tentar resgatar os israelitas sequestrados. Essa semana mostrou um israelita que ele está dentro de um buraco extremamente magro, que eles deixam dias sem comer, mesmo Israel estando entregando comida, e nos locais que entrega comida, até o terrorista pode vir com a roupa normal buscar, os soldados não fazem verificação. Então, alimento tem, até para dar para os israelitas que estão sequestrados lá, que ainda tem, parece, mais de 20 israelitas vivos, cerca de 24 israelitas vivos, e uns 50 corpos que eles não resgataram até hoje. Então Israel está lá tentando recuperar israelitas e tentando se livrar de um grupo que diz que Israel tem que ser destruído. E o Holocausto era o quê? Era Adolf Hitler dizendo que Israel tinha que ser destruído. Aí hoje tem um grupo chamado Hamas que diz que Israel tem que ser destruído. Isso é o nazismo. Isso é uma tentativa de holocausto, é a defesa de um holocausto. E o que o governo brasileiro falou? Que Israel está cometendo o holocausto. Bom, Israel acaba às vezes cometendo erro, matando inocentes. Teve caso até de soldado israelita que ele cometeu o erro de matar um israelita. Não sei se vocês viram essa notícia dos israelitas que foram aprisionados. O exército de Israel estava chegando em um local e os terroristas não conseguiram levar os israelitas que eram presos, né? Que estavam ali sequestrados, e largaram o sequestrado para lá. Quando o soldado israelita chegou, né, o sequestrado falou, o soldado israelita se espantou e deu um tiro nele, matou o israelita. Foi uma comoção, o governo pediu perdão à família. Bom, aí vai cometendo o erro, né? Você está numa guerra e, como eu disse, Israel, eles como nação, como Estado civil, eles têm direito de fazer guerra. Nós temos direito de fazer guerra. Deus criou uma nação para servir de testemunho para ele, e essa nação tem direito de fazer guerra. A igreja não. A igreja é um corpo espiritual e ela não faz guerra. Ela vai para o lugar de morte pregando o evangelho. Foi isso que Jesus falou, para não resistir o ímpio. Mas Israel, como nação, eles têm que resistir o ímpio, né?